Na sua casa também tem criança que tenta fazer alguma coisa sozinha, mas logo desiste porque não consegue? Quantas vezes será que ela acredita que pedir ajuda é um sinal de fraqueza? E o que estamos ensinando quando a gente valoriza apenas o esforço individual? Na escola e em casa a gente reforça sim o conceito da autonomia, mas a gente não pode deixá-los interpretar que é dar conta de tudo sozinho. Tem muita criança evitando pedir ajuda e tem também criança se sentindo frustrada quando não consegue realizar uma tarefa, além daquelas que não conseguem valorizar o esforço coletivo. Isso, claro, vai impactar em várias questões: convivência, aprendizagem e a forma como eles lidam com desafios. Hoje vamos usar a literatura para ajudar essas crianças a compreender que colaborar também é uma forma de aprender. Em O Nabo Gigante, temos um conto popular de origem russa. Ele é amplamente recontado aí na literatura infantil justamente por abordar a força da cooperação, além das lindas ilustrações premiadas da Nian. A história nos faz refletir quantas pessoas são necessárias para colher um nabo. Ok, mas vamos pensar se esse nabo fosse tão grande que você tivesse que pedir ajuda para todos os seus amigos para conseguir arrancá-lo da horta. O Nabo Gigante é essa história. Nela temos um casal de velhinhos que plantam um nabo até ele ficar gigante. No entanto, para retirá-lo do solo vai ser necessário a ajuda de todos os animais ali da fazenda, dos menores aos maiores. A história mostra que o menor dos ajudantes faz diferença. Além disso, está alinhado aí com as competências da BNCC. É indicada para educação infantil e aborda temas como os animais da fazenda, estações do ano, contagem numérica, tudo dentro dessa mesma narrativa muito gostosa. Na história, a gente tem então esse desafio que não pode ser resolvido individualmente. E o roteiro é construído por meio de uma repetição, que é uma característica marcante do conto e que ajuda as crianças aí nessa faixa etária da educação infantil. Ela vai reforçar a ideia da tentativa, da persistência e principalmente da cooperação. Cada personagem, independentemente do seu tamanho ou da sua força, tem papel no resultado final. Isso desloca o foco do eu consigo sozinho para o que vamos conseguir juntos. Com uma roda de conversa, a gente pode levantar as seguintes questões: será que toda contribuição tem valor? Como você pode perceber o seu papel e o papel dos outros na sua vida e nos seus desafios? Você já precisou da ajuda de alguém na sua vida em algum momento? E como que foi trabalhar junto com outras pessoas? Como atividade prática, a gente pode propor um desafio que só consegue ser resolvido de forma coletiva. É bem interessante trabalhar os jogos cooperativos, onde o foco não é um vencer, mas sim um resultado final. Em casa fica interessante trabalhar com as tarefas domésticas compartilhadas, valorizar o esforço coletivo e não apenas o trabalho individual. Em Um Nabo Gigante, a gente trabalha que aquilo que parece impossível individualmente torna-se possível quando alguém decide ajudar. Na obra de hoje, uma criança precisa deixar tudo aquilo que ela conhece e de repente passa a viver num lugar completamente diferente. Em Heidi, a Menina dos Alpes, a história de uma menina órfã. Ela perdeu seus pais com 5 anos de idade e foi morar com os tios. Porém, a tia, ao receber uma proposta de trabalho, disse que não poderia levá-la e aí deixou com o avô. E esse avô era frio, carrancudo e passava os dias cuidando de cabras no meio das montanhas. A história vai contando a amizade que surge ali entre os dois e as suas atividades cotidianas, ambos se estranhando. E Heidi vai quebrando gelo no coração do seu avô. Mas quando ela consegue transformar esse homem, a sua tia volta e pega ela outra vez. Contra sua vontade, ela começa a adoecer de saudade das montanhas e de viver com o avô. A história nos convida a observar o quanto o ambiente influencia o desenvolvimento infantil. Até que ponto adaptar uma criança significa desconsiderar o que ela sente e o que de fato faz uma criança se sentir pertencente a algum lugar. Em sala de aula, a gente pode trabalhar essa obra de forma bem concreta, perguntando para as crianças o que faz com que elas se sintam bem em algum lugar e se elas já precisaram se adaptar a algo novo e como foi. É interessante propor que elas desenhem ou descrevam um lugar onde se sentem bem e felizes. Para os pais é interessante lembrar da escutativa para que a criança expresse os seus sentimentos nesses momentos aí de transição. Na prática, isso acontece com muitas famílias o tempo todo. É mudança de cidade, mudança de escola, mudança de rotina. E muitas vezes a criança apenas lida com aquilo sem conseguir expressar como se sente. Algumas começam a se calar, outras demonstram irritação e algumas queda no interesse de atividades do dia a dia. Heidi, a Menina dos Alpes, quem somos nós quando ninguém está olhando?
Algumas crianças já começam a se comparar muito cedo, né? Olham para o outro e rapidamente deixam de olhar para si mesmas. Na infância, atualmente, a gente já começa a carregar esse peso da comparação. É na escola, nas redes sociais, nas conversas cotidianas. As crianças estão sendo constantemente expostas a modelos perfeitos, padrões e expectativas sobre elas. Nesse processo, uma coisa muito especial se perde, que é a própria identidade, ainda em construção. Hoje eu trago uma obra infantil que vai ajudar a criança a se enxergar além desses olhares externos. Os Reflexos de Henriqueta é uma obra que promove uma reflexão sobre identidade, percepção e a forma como a gente se vê. O elemento da narrativa está justamente no reflexo, mas esse reflexo não é apenas físico. Ele representa esse olhar mediado. A personagem passa a se perceber por meio do olhar do outro. A história começa com a Henriqueta, personagem, com pouquíssima vontade de ir para a escola, se arrumar. Ela vai se movimentando sem ânimo quando o reflexo de um leão olha para ela pela janela. Ele é o início da construção da forma como ela se vê, do seu próprio reflexo, e as coisas começam a mudar na vida dela. Essa história é muito gostosa e ela tem várias camadas. Afinal, nenhum de nós é uma coisa só, igualzinha, todos os dias. Quem é corajoso não é corajoso sempre. A criança boazinha tem dia que se transforma. E a obra faz a gente pensar sobre várias coisas. Quem somos nós quando ninguém está olhando? O quanto da nossa imagem é construída a partir do outro? E como a infância trabalha essas percepções? Aparência e essência. Essa leitura gera várias discussões. Na escola, por exemplo, pode-se fazer uma roda de conversa, perguntando o que você mais gosta em você. Você já quis ser diferente por causa de alguém? Dá para fazer uma atividade interessante. Propor que cada criança desenhe a si mesma, mas que também escreva características importantes que não aparecem ali no espelho. Qualidades, gostos, sentimentos. Em casa, as famílias podem trabalhar, evitar fazer comparações diretas entre as crianças da família e reforçar características individuais. O espelho mostra uma imagem, mas a identidade vai muito além disso. A obra ajuda a criança não apenas a se olhar, mas a se reconhecer. É muito comum a gente encontrar crianças que retraem quando sentem medo. O medo pode não ser nomeado, às vezes o sentimento não é claro para elas, mas as atitudes mostram. O medo orienta seus comportamentos, suas escolhas, e sem uma mediação ele pode se tornar uma falha no desenvolvimento da autonomia e da confiança dessa criança. A obra de hoje ajuda a criança a lidar com esse sentimento sem anulá-lo. Liz, Sem Medo, é um livro de Marta Batalha, onde nós temos uma personagem que desafia tudo que a impede de agir. É uma obra recente, de 2024, e aborda esse sentimento com muito humor e perspicácia. Na história nós temos a personagem Liz, de 10 anos. Ela vê a sua vida virar de cabeça para baixo depois da perda de um familiar. Com isso, ela precisa se mudar com o pai, com o irmão, para o que ela chama de meio do mato. E ela vai morar com uma senhora que é apresentado para ela como avó, mas ela duvida. Inconformada com as mudanças em sua vida, ela começa a planejar fazer uma máquina do tempo. Ela quer recuperar a sua vida antiga. O livro trata de amadurecimento, autoconhecimento, enfrentamento do luto e a importância de encarar os próprios medos ao invés de fugir. É uma obra recomendada para crianças que já estão começando a entender livros feitos por capítulos. A autora, Marta Batalha, é muito conhecida por uma obra que é sucesso internacional, A Vida Invisível de Eurídice Gusmão. Para as mães, tias, avós que estão assistindo, essa não é uma obra infantil, mas é extremamente recomendada também. Na história de Liz, ela vai enfrentando o seu medo aos poucos. Não que ela vai deixar de sentir o medo, mas ela se dispõe a agir apesar dele. A obra não fala apenas de uma coragem inalcançável, mas de uma construção cotidiana, possível a todos nós. Uma atividade interessante para fazer na escola, por exemplo, é o mapa do medo, identificando não só situações, mas as possibilidades de enfrentamento. E fazer um desenho onde a criança represente situações que lhe causam medo. É muito importante trabalhar também para nomear os sentimentos. Às vezes a criança sente, mas não sabe dizer o que. O medo pode aparecer, mas ele não precisa decidir o que a criança vai viver.